Cadelas. Cadelas no cio cometem loucuras. Sim, você, mulher, eu, a minha filha, você, juíza, você, procuradora, a senhora que faz o café, a senhora que faz a limpeza, a oficial de justiça. Cadelas no cio. Cadelas no cio que cometem loucuras. Não sou eu quem digo, mas o juiz João Gaspar. Não sabiam, não é? Pois, vocês não vão encontrar nos despachos do juiz João Gaspar. Talvez, com algumas das informações que eu vou passar agora, eu acho que dá para os magistrados, os juízes, as procuradoras, começarem a ter um pouco de noção para quem não acompanha as minhas denúncias desde o início. Eu vou procurar ser o mais breve possível, porque se eu fosse falar tudo, eu ficaria aqui pelo menos um dia inteiro, relatando tudo o que eu passei e a que a minha filha passou nas mãos do juiz João Gaspar e da procuradora Paula Gamboa Ferreira. Eu estou diante de crimes praticados e eu não estou brincando quando eu digo para vocês que eu estou diante de criminosos, que eles estão arrastando os demais colegas para esse abismo. Eu já estou lá. Os meus filhos já foram destruídos. A minha filha está destruída. Não existe nada que possa voltar no tempo para apagar a destruição que a minha filha está. O meu filho está cometendo crimes dentro do tribunal, cometendo perjúrio, destruindo a vida dele. O que mais me resta? Não me resta mais nada, a não ser uma cadela no cio. Sim, somos aquela mulher que sangra, não é? Ou melhor, uma cadela que sangra para o juiz João Gaspar. E ai de quem ousar denunciar ele, não passará de uma louca e histérica. Tudo isto depois que ele arrancou a minha filha, enquanto eu implorava para ele devolver a minha filha, enquanto ele continuava nos torturando. Acha que ele parou por aí? Não. Ele afirma que a minha filha está bem melhor sem mim. Vocês querem as provas? Estão nas gravações. Vocês não vão encontrar nos despachos. Por isso é que ninguém entende o meu processo. Não existe uma única alma que não fale comigo e que fale, Gislaine, o que você diz não bate certo com o que está nos despachos do juiz e da procuradora. Quem lê o seu processo, aquilo é uma confusão tremenda. São milhares de páginas e você não passa de uma mulher que está com raiva porque o seu ex-companheiro pediu o divórcio. É verdade. Por isso é que o Tribunal da Relação negou o meu recurso, porque não existe em nenhuma ata, nenhum despacho do juiz, nenhuma informação sobre os crimes praticados contra mim e contra minha filha. É verdade, senhora juíza. Muitas vezes a minha dicção é um pouco com deficiência. Sabe por quê? Porque eu tenho próteses na minha boca das inúmeras cirurgias que eu tive que fazer e ainda tenho que fazer para recuperar os meus dentes. Porque o agressor partiu todos os meus dentes, que ele disse que eu nunca mais iria sorrir para outro homem. E a Eva assistiu. A Eva assistiu todas as vezes que eu fui enforcada por ele. Se meu filho assistiu, claro. Eu tenho mensagens trocadas com meu filho. Quando ele foi na esquadra policial, e se ele se recordou de dizer que ele também foi enforcado. E eu disse para ele que tudo bem. A mãe também, diante do policial, esqueceu de relatar muitas coisas. Mas vamos aqui nos focar nos processos. A minha advogada já me ligou e implora, e vocês não têm noção do quanto aquela senhora, que eu tenho que pedir desculpas
pela situação que eu coloquei ela. Me segura, porque eu disse para ela que eu não tenho mais nada a perder. E já que eu não tenho mais nada a perder, só me resta ir para a porta do tribunal. Já que a cadela no cio comete loucuras, já que a minha filha está bem melhor sem mim, porque ela tem uma pulseirinha nova. Palavras do juiz João Gaspar, depois que ele arrancou a minha filha. Ou então quando ele disse que a minha filha parecia uma coisa autista quando estava com a mãe, quando estava comigo. Ele disse isso para mim e imitou o som de pessoas com deficiências neurológicas. Vocês também vão ouvir, mas vocês não vão encontrar em nenhum dos despachos dele. Sabe quantos crimes foram praticados pelo juiz João Gaspar e a procuradora Paula Gamboa Ferreira? Eu perdi as contas já. Tenho aqui a Kitty, o pássaro da Eva, que ela deixou comigo, a fazer barulho, a conversar, porque quando eu falo, ele começa a falar junto comigo. A Eva deixou comigo, que era para eu não ficar sozinha, porque logo ela estava de volta. E a Kitty era muito velha e ela não iria aguentar sair de casa. Mas vamos lá. Vamos aqui tentar começar a desmontar o que ninguém consegue entender. E vou aqui relatar alguns fatos perdidos no tempo, mas são tantos crimes que fica difícil falar em poucos minutos para vocês compreenderem o quanto isto é muito mais grave do que vocês possam imaginar. E que não adianta vocês vasculharem nos processos, porque vocês não vão encontrar nenhuma informação. Porque o juiz João Gaspar e a procuradora Paula Gamboa Ferreira fizeram exatamente isto. Eles manipularam o processo, eles apagaram gravações. É isto mesmo que vocês estão ouvindo. Diversas gravações foram apagadas, crimes foram retirados dos despachos. E ninguém consegue entender, porque é exatamente isso que eles fazem com a vida das mulheres. E não há dúvidas que eu não sou a única. Todos os advogados sabem, não é possível que os colegas também não sabem. Mas vamos começar aqui pelo dia 4 de agosto de 2021, quando a excelentíssima juíza, depois de diversas vezes falar para mim, o meu colega disse que, não fale, não abre a boca. Todas as vezes que eu tentava explicar para ela o que estava ali acontecendo. Até que no fim da audiência ela vira para mim e fala, foi muito conveniente, não foi, mãe? O meu colega disse que você abriu o processo criminal contra o pai há 3 meses. E eu olhei para a cara dela e disse, o seu colega esqueceu de te avisar que o processo criminal existe há quase 2 anos e que o agressor confessou todos os crimes contra minha filha, de tortura, cárcere privado e violência sexual. Ela saltou da cadeira, de vergonha, ficou em pé e olhou para minha advogada, a doutora Ana Maria Lopes. E a minha advogada confirmou. Ela olhou para o agressor e disse, eu autorizei a subida do recurso. Daqui 20 dias você devolve essa criança à mãe. Mas o Tribunal da Relação não encontrou nenhuma palavra que remetesse a um agressor. Pelo contrário, uma mulher histérica que não esquecia os eventos. É isso que vocês vão encontrar, eventos. Eventos cada vez mais longínquos. Esta mãe não está preocupada com a filha, ela não esquece os eventos. Ela não se preocupa com a filha. Ela não passa de uma mulher frustrada, uma mulher raivosa, descontrolada. E afirma que não se entendia, porque é isso que vocês vão ouvir muitas vezes da boca do João Gaspar. Ela tinha conflitos, fazendo tábua rasa aos crimes de violência que o Helder confessou. Mas vamos começar aqui com as histórias, não é? E eu vou aqui só relatar para vocês também aqui mais uma. Em novembro, dia 4 de novembro de 2019, vocês vão ouvir o meu filho Arthur afirmando que assistia a irmã sendo agredida e que presenciou a irmã várias vezes, porque ele fala no plural, que a Eva foi amarrada. O juiz João Gaspar passa a informação à escrivã, mas ele conta com detalhes estes que o Arthur não havia dito. Ele afirma que a minha filha foi amarrada com sacos plásticos a uma cadeira.
E aí nós perguntamos, não é? Como é que o juiz sabia destas informações? De onde ele tirou estas informações? Talvez uma bola de cristal, não é? Não há mais nada, não é, que me reste. Portanto, o juiz João Gaspar apagou, junto com a procuradora Paula Gamboa Ferreira, a audiência onde o agressor confessou os crimes. E lá ele explicou que ele já torturava a Eva há imenso tempo. Explicou que ele trancou a minha filha dentro de armazéns, não uma, mas várias vezes em condições extremas, à mercê de qualquer caminhoneiro, como na distribuidora do Lidl, levasse a minha filha embora. E ninguém sequer iria se aperceber da situação. Quando eu fui chamada de prostituta e o juiz João Gaspar parou a audiência e exigiu que eu esclarecesse quais eram os tipos de massagem que eu fazia nos meus clientes. Ou quando o advogado Gameiro Fernandes afirmou que se eu abrisse a minha boca, ele iria me processar. E vejam só, a gazela histérica, sim, eu chamo ele de gazela histérica, não fez exatamente o que ele falou? Pois é. Mas em 2020, se vocês ouvirem as gravações, se vocês quiserem as datas e os minutos, eu posso dizer, porque eu sei todo este processo, de uma ponta à outra. Em 2020, o juiz João Gaspar debocha da minha cara. Aliás, foram vários deboches da minha cara. Mas ele vira e fala, se estivesse alguma coisa grave ocorrendo, eu já teria emitido uma certidão, como, por exemplo, agredir a criança ou amarrar ela com sacos plásticos a uma cadeira. Sim, se vocês ouvirem as gravações, vocês vão identificar. Ou então, quando ele decidiu esconder os relatórios, as autorizações do CAFAP Meninos de Ouro em Azeitão, para que a minha filha pudesse ali ser ajudada psicologicamente na relação com o progenitor agressor. Vejam só, não é ironia do destino, não é? Eu saio do Brasil há anos atrás para poder dar uma vida com mais segurança para o meu filho e vou cair nos maiores crimes que podem ocorrer dentro de um tribunal, onde gravações foram apagadas, como, por exemplo, quando a procuradora grita que a minha filha não tinha querer. Ela apagou. Só que eu tenho advogadas como testemunha. E não a minha advogada, porque houve uma substituição. Uma advogada isenta a isso tudo. Isto consta, mas ninguém se deu ao trabalho de ouvir. São horas e horas de gravações. Tortura atrás de tortura. E vocês não têm ideia do que é ouvir aquilo 1, 2, 3 vezes depois de ter passado por aquilo. Ouvir a sua filha sendo ameaçada com a sua prisão desde 2020. Não pense que ele ameaçou a Eva uma vez. Ele ameaçou várias vezes. Só eu sei o quanto a Eva chorava quando nós saíamos daquele tribunal. As confissões quando ele abusou sexualmente da Eva. Vocês só vão encontrar o juiz João Gaspar também fazendo um deboche, tentando manipular a situação, dizendo que ele, na verdade, não dormiu com a Eva em uma cama de casal. Ele montou 2 beliches e uniu 2 colchões, portanto não era de casal, eram só 2 colchões de solteiros unidos. E claro que a minha vontade era de perguntar, não é? Se quando ele dorme no hotel, se tem camas de casal ou se os colchões são unidos, quando ele pede um quarto de casal. Mas quando a minha filha foi tocada, foi molestada, mas a técnica da CPCJ, escreveu isso no relatório. Ela também escreveu no relatório que o agressor disse que iria acabar com a minha vida. Mas isso também desapareceu. Foi colocado para debaixo da gaveta pelo juiz João Gaspar e a procuradora Paula Gamboa Ferreira. Eu poderia aqui continuar a noite toda, relatando todas as gravações, ou quando o juiz e a procuradora deram uma aula para minha filha que eu jamais poderia dar um futuro melhor para minha filha. Veja só, a procuradora dizendo, seu pai tem um apartamento, a sua mãe mora em um parque de campismo. Pois é, vamos aqui relembrar algumas coisas. Aquela casa de onde eu fugi foi paga por mim.
Vocês sabiam que os meus pertences pessoais, as minhas roupas pessoais, as minhas recordações, os meus livros ainda estão todos lá? E que eu não tive direito de buscar? Eu não tive direito de buscar as roupas de inverno da Eva quando ela esteve comigo, porque o juiz João Gaspar e a procuradora Paula Gamboa Ferreira riam da minha cara quando eu pedia as roupas de inverno da minha filha. Vocês sabiam que a primeira vez que eu denunciei o juiz João Gaspar foi por causa do meu divórcio? Porque ele disse que só iria me dar o meu divórcio quando a situação da Eva estivesse resolvida. E eu não tinha querer, rindo da minha cara. Ele adora fazer deboche das nossas caras. E eu denunciei ele. Sabe por quê? Porque o agressor, juntamente com o juiz João Gaspar, já começavam a afirmar que eu era louca e desequilibrada. Ora, e quem melhor do que o meu marido para assinar o meu internamento? Sabe por que eu luto sozinha? Isso também foi apagado dos despachos do juiz e da procuradora. Eu luto sozinha porque assim que a Eva foi arrancada violentamente da mãe, o agressor, que foi considerado um psicopata e eu sou a posse dele, pela UMAR, o apoio à vítima, pelas psicólogas da UMAR, pelas técnicas da UMAR. E foram elas que me alertaram: Gislaine, reúna todas as provas. Você está diante de um psicopata e você é a posse dele. Sim, porque ele tem uma fixação comigo desde os 11 anos de idade dele. Mas isso também não consta nos despachos do juiz e da procuradora. Assim que eu perdi a Eva, ele fez questão de ligar para todos na minha família para dizer que o juiz havia descoberto que eu menti, que eu inventei todos os crimes que ele praticou contra a Eva e que eu estava louca e desequilibrada e que ele e o juiz iriam me internar. A minha família entrou em pânico. Eu fui criada pelos meus avós paternos. Os meus pais não me criaram, apesar de participaram sempre da minha vida e da vida dos meus filhos. Os meus pais foram os meus avós. Mas eles não estão mais vivos. Portanto, a minha família entrou em pânico e fizeram, vejam só, a minha rota de fuga era para eu ir para Miami, onde eu tenho lá familiares, para eu largar tudo para trás, que eu iria reconstruir tudo de novo. E a minha família tem dinheiro, portanto, não teria este problema. E que quando a Eva crescesse, a Eva viria atrás de mim. E eu mandei todo mundo, literalmente, para o quinto dos infernos. E disse que jamais eu iria abandonar a minha filha e que eu iria provar que eu estava diante de um juiz criminoso, de uma procuradora criminosa e de um psicopata. Todos ficaram transtornados, implorando para eu largar tudo e eu voltar. E eu não voltei. Portanto, é por isto que o agressor e a procuradora Paula Gamboa Ferreira tiram proveito, não é? Para dizer que eu luto sozinha. Sim, eu tenho força, eu fui muito bem criada e eu tenho força para lutar sozinha. E não tenho o menor problema em relação a isto. Porque eu sei, apesar de eu estar com a minha imagem perante a sociedade e os tribunais como mãe, como mulher destruída e até como profissional, podem ter a certeza absoluta que eu vou mover qualquer montanha para provar os crimes que praticaram. Agora, o que eu perdi, os anos perdidos longe da minha filha, esse não tem como voltar. Vamos aqui só elucidar uma coisa. É verdade que eu respondo, não é como já me perguntaram no tribunal agora nos últimos tempos, é verdade que você responde a um processo de agressão contra a sua filha? É. A procuradora Paula Gamboa Ferreira abriu, vejam só, ela emitiu uma certidão. Mas se alguém se der ao trabalho para ler, vão ver que exatamente os crimes que ele praticou, o Hélder Alexandre praticou contra a Eva, ela afirma que foi eu. 2 anos depois da minha filha estar longe de mim, a minha filha passa a repetir sob ameaça.
Ameaças estas que é contra a minha vida. Ou a Eva diz, ou ele acaba comigo. E a Eva assistiu a tudo. Sabe quantas vezes a Eva me viu sendo enforcada? Sabe quantas vezes ele amarrou a Eva? A procuradora Paula Gamboa Ferreira afirma que eu tranquei a minha filha dentro de uma roulotte sobre calores de 40 graus. Mas se ela fosse só um pouco inteligente, ela iria pelo menos fazer uma pesquisa e iria verificar que uma roulotte sob 40 graus, no mínimo, iria atingir 50 graus, no mínimo. Vamos chutar baixo. Que em 3 horas, tanto ela quanto a cachorrinha bulldog, a Francisca, que é tão discutida dentro do tribunal, não é verdade? E o pássaro da minha filha, que ficou aqui comigo, estariam mortos. Em 3 horas, porque nenhum corpo humano resiste a isto. A procuradora, a mesma que arrancou a minha filha, dizendo que eu proibia o contato com o progenitor e até mesmo as ligações para abrir um processo criminal contra mim, já existiam até videochamadas. Vejam só, ela esqueceu que ela me acusou só porque sim, só porque quis. Porque é isso que eles escrevem sobre mim. Só porque sim, só porque quis afastar a criança do pai, cortando elos que são importantíssimos e causando vários traumas para a filha a longo prazo, longe do pai. Mas vejam só, já não tem problema, não é, em relação à mãe. Aliás, o menor problema. Mas ela continua também. Se vocês lerem, ela primeiro me acusa de proibir o contato da Eva com a minha família, de estar isolada, em plena fase Covid. Chega a ser cômico, não é? Então, eu estava isolada com a Eva. O mundo inteiro estava isolado. Mas sou eu que sou a culpada de estar isolada. Mas vejam só, para praticar crimes, a avó até foi cúmplice. Vejam só, minha mãe era proibida de visitar a Eva, mas para praticar crimes contra a Eva, aí já não tinha problema. A avó era uma pessoa que tinha acesso à minha casa. Poderíamos continuar, não é verdade? Ou quando ela diz, a mãe afirmou, através de uma videochamada, que o pai e o irmão ouviram a mãe através de uma videochamada. Então vejam só, primeiro não podia ligar ao pai. Era proibida pela mãe, mas depois já existiam até videochamadas para colocar a mãe como uma agressora. E a mãe dizia, vou matar-te, vou matar-te. Você deveria ter ficado no vou te matar, porque eu não digo vou matar-te, procuradora Paula Gamboa Ferreira. Mas vamos lá. A mesma procuradora que arrancou a minha filha de mim e proibiu que a minha filha tivesse acesso aos psicólogos, mesmo depois de uma perícia. Perícia essa solicitada por mim durante anos e que só foi autorizada 8 meses depois de muita insistência da minha advogada. Mas mesmo assim, mesmo com uma psicóloga e uma psiquiatra afirmando que a Eva necessitava de apoio psicológico, a procuradora proibiu. E proibiu por quê? Porque eles praticaram vários crimes, não é? E eles precisam continuar escondendo. Mas o que a procuradora Gamboa e o João Gaspar também não falam é quem é a Gislaine, quem é a mãe da Eva e do Arthur. Eles hoje afirmam que eu sou uma terapeutazinha, uma terapeuta holística, não é? Pois é. Mas se vocês lerem o meu processo de divórcio, onde o próprio advogado, a Gazela Histérica Gameiro Fernandes, afirma, não é? O quanto eu sou uma super mulher. Sim, no processo da Eva eu sou louca e desequilibrada. Mas no processo de divórcio, no recurso que ele fez, eu sou a verdadeira super mulher e ele passa a dizer quem eu sou. Mas que o juiz João Gaspar e a procuradora Paula Gamboa Ferreira também omitiram. Lá na tal primeira audiência em 2019 que eles apagaram? Pois é. A mãe da Eva e do Arthur é formada em tecnologias de informática. Programação informática. Eu sou das antigas, nós somos chamados de dinossauros. Eu sou formada em programação, COBOL, Pascal, linguagem C. Pois é. Antes de vir para Portugal, passar uma temporada cá em Portugal para fugir da violência, veja só, não é? Lá no Brasil eu teria direito a me defender, não é? Dos agressores.
Mas aqui não. Aqui eu sofro violência dentro de um tribunal e minha advogada implora, não é? Para eu confiar na justiça. E eu falo para ela, que justiça? A justiça que vai levar anos, que vai me matar ainda mais, que vai me torturar, porque o que eu passei em 10 anos de casamento não foi o suficiente para o juiz João Gaspar. O que a minha filha passou não foi o suficiente, nós temos que continuar sendo torturada. Portanto, como vocês hão de convir, neste momento, se tem algo que eu não acredito, é na justiça. Portanto, antes de vir para Portugal, eu trabalhava no jornal, O Estado de São Paulo. Eu tinha 2 empresas, uma empresa de lingerie e uma loja de animais. Venho para Portugal, começo a fazer o curso com o Dr. Pedro Choi, e só depois é que eu me caso. Ali, no meu 3º ano, de 5 anos de licenciatura, eu fui convidada para trabalhar com ele, ainda estudante. Tenho um destaque dentro da empresa gigantesco. Sou convidada para gerir outras empresas como diretora clínica e coordenava 16 mulheres. Abri minha própria clínica. O meu salário como diretora era 1.500 euros e mais a clínica, que eu faturava uma média de 2, 3 mil euros por mês, porque eu ia conciliando com a vida dos meus filhos. Os meus filhos. No meio deste percurso, o juiz também apagou. O meu filho, Arthur, ficou doente. Mas não foi uma simples doença, não. O meu filho foi diagnosticado com ela, esclerose lateral amiotrófica. É isto mesmo que vocês estão ouvindo. Eu percorri o mundo, eu me especializei em doenças neurológicas, em doenças degenerativas. Eu procurei ajuda em Portugal, procurei ajuda nos meus mestres em outros países, enquanto os médicos portugueses levavam o caso do Arthur para congressos internacionais, porque ninguém conseguia descobrir o que estava acontecendo com o corpo dele, apesar de ser diagnosticado com ela. Também fugiram para um síndrome chamado um síndrome de Hirayama. O Arthur não tinha músculos nenhum nos membros superiores. As mãos, os braços do meu filho eram só pele e osso. E a doença estava comendo ele. Isso vocês também não vão encontrar, porque o juiz João Gaspar e a procuradora Paula Gamboa Ferreira também apagaram. A minha busca foi enorme, enquanto eu aguentava toda a tortura e a violência dentro de casa. O exame de eletromiografia do meu filho era 0 de impulsos neurológicos. A doença comia ele, dia após dia. E enquanto ele queria desistir, eu levantava ele e não permitia que ninguém dissesse para o meu filho que não havia o que fazer e que dali para frente ele ia ser comido pela doença. Eu não parei um minuto. Tudo que eu tinha de dinheiro, eu investi nesta área. Tudo que eu podia fazer, eu fazia. Eu pegava ele na escola e passava o dia inteiro com ele, fazendo tratamento, no meio aos meus pacientes e no meio a Eva. Enquanto nós sofríamos todo tipo de violência e deboche dentro de casa. Os médicos me chamaram e falaram: mãe, nós temos uma boa e uma má notícia. E eu falei: começa pela má. E eles falaram: nós não sabemos, afinal, o que o seu filho tem. E a boa, mãe, é que a doença foi embora. Pois é, a partir daí, eu me tornei uma referência em doenças neurodegenerativas, uma referência em recuperação e sequelas de AVC. Perdi tudo. Vocês vão ouvir também nas gravações em 2020, a advogada do Helder Alexandre, que trabalha no escritório da Gazela, a Maria do Carmo,
afirmando que ele foi até o meu local de trabalho como diretora clínica, e ali eu perdi meu trabalho. Vocês também vão ouvir ele afirmando que foi falar com os proprietários do imóvel onde eu tinha minha clínica médica. Eu também fui convidada a sair. E tudo isso em plena fase Covid. Portanto, quando vocês me perguntam por que eu não aguento mais, por que eu não confio mais e por que eu luto sozinha, e aqui eu estou só colocando alguns trechos. Eu poderia ficar aqui falando um dia inteiro, como eu falei, de todos os crimes que eu passei nas mãos, não de um agressor, mas de vários agressores. Denunciar um agressor é sinônimo de enfrentar vários agressores. Mas do que adianta, não é mesmo? A minha vida já está destruída. A minha separação de bens começou a ser feita no mês 5. A juíza que fez a minha separação de bens, que é a doutora Sandra Conceição, ela me proibiu de falar e disse para o meu advogado: temos pena. Enquanto eu ouvi que todo o meu patrimônio foi doado, ou eu roubei, vejam só, eu consegui roubar e colocar tudo dentro de um carro. Carro esse também que foi roubado e foi doado. Então, 4 anos depois, o agressor e o advogado, a Gazela, descobrem que eu roubei tudo de dentro de casa. Mas vejam só, eu consegui colocar tudo isso dentro de uma roulotte. Não é interessante, não é? Eu acho bem interessante. Mas poderíamos aqui ficar só na juíza Sandra Conceição, que me proibiu de falar. Mas quando eu solicito aqui o despacho da minha advogada, que teve que recorrer, então veja só, não é? Recorre-se. E a minha vida continua sendo arrastada por anos, anos e anos. E eu não tenho direito nem sequer a pegar os meus bens pessoais, não é verdade? Mas, lendo, e aqui eu verifico que quem encerra a audiência, ora, se não é o próprio juiz João Gaspar. E ele também assina a minha separação de bens, provando que ele está por detrás dos processos todos, manipulando tudo o que ocorre dentro do tribunal para ele se safar dos crimes que ele praticou junto com a procuradora Paula Gamboa Ferreira. Mas também não para por aí. No mês 6, a minha advogada me liga para dizer que a Gazela gritante, envia outra ata para o tribunal, dizendo que eu comprei os peritos e que vai abrir um processo na polícia judiciária contra mim. Então vejam só, de pobre e louca, eu agora passei a ser milionária e que consigo ter capacidades psicológicas, cognitivas para manipular peritos. Não é interessante? Mas aí eu não posso fazer nada, não é? Tenho que esperar, não é? O tempo da justiça. Enquanto a minha filha está destruída, enviam imagens para mim da minha filha, que está só pele e osso, o meu filho cometendo crimes dentro do tribunal e a minha vida completamente destruída. E a minha advogada fala: Gislaine, por favor, confia. A justiça tem o seu tempo. Que tempo? Vocês destruíram, e desculpa dizer vocês, mas vocês representam a justiça. Vocês destruíram a minha vida. Porque tudo isso se resume a uma única coisa. Juiz João Gaspar e procuradora Paula Gamboa Ferreira, que lá atrás, em 2019, apagaram os crimes e começaram a dizer que a mãe era conflituosa. Porque é isso que vocês vão ler. Eventos, a mãe não esquece os eventos e é conflituosa. Mas não para por aí. E a minha advogada, além de pedir para eu confiar na justiça, e vocês não têm ideia do quanto eu ainda vou mantendo a minha confiança, se é que podemos dizer, por conta desta senhora advogada, uma senhora muito elegante, uma senhora que diz para mim: eu nunca vi isto na minha vida, mas todas as pessoas com quem eu converso, advogados da região do Seixal,
Não existe um único advogado, e de Lisboa também, que trabalham no Seixal, todos me dizem exatamente a mesma coisa. O teu problema foi ter caído nas mãos do juiz João Gaspar e da procuradora Paula Gamboa Ferreira, porque eles fazem isso com todas as mulheres. Mas desde que eu li a perícia, foi só um comprovar de tudo que eu sempre disse. Mas vamos aqui, só para vocês entenderem, porque ontem eu comuniquei para minha advogada que eu estou, além de enviando, não é? Eu estou enviando pedidos de ajuda e denúncias internacionais a inúmeros comitês, e vou aqui só citar alguns, para compreenderem a situação. Porque nós estamos diante de vários crimes praticados, nós estamos falando de adulteração de depoimentos, nós estamos falando de apagar provas. Vocês não vão encontrar a foto da Eva, nem as filmagens da Eva amarrada e torturada, porque eles sumiram. O meu processo de divórcio sumiu por mais de 4 meses. Também não sabiam disso, não é? Eu tive que procurar o divórcio que eu denunciei o juiz João Gaspar durante meses junto com a minha advogada. A minha advogada passava horas e horas tentando que alguém localizasse o meu processo de divórcio. O meu processo criminal sumiu por 2 anos e foi encontrado no arquivo morto. Portanto, seguem pedidos de ajuda internacional e uma investigação. Mas uma investigação não só pelas entidades portuguesas, incluindo a Provedoria da Justiça, mas ONGs internacionais, como a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, porque eu e a Eva somos americanas, não é mesmo? O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, as entidades das Nações Unidas para a Igualdade de Gênero e Empoderamento das Mulheres, o Comitê dos Direitos da Criança da ONU, o Parlamento Europeu, da Comissão das Liberdades Cívicas, Justiças e Assuntos Internos, a Corte Europeia dos Direitos Humanos, o Comitê dos Direitos das Crianças das Nações Unidas, e esse eu acho que eu já até repeti, Comissão Interamericana de Direitos Humanos, do Relatório sobre os Direitos da Criança, Unicef, Defensor do Povo Europeu, e aqui, Defesa das Crianças Internacional, e aqui segue uma quantidade gigantesca, que eu estou pedindo socorro, porque eu estou sendo perseguida, a minha vida está sendo destruída. E ontem comuniquei à minha advogada, já que a procuradora Paula Gamboa Ferreira faz questão de afirmar que eu resido em uma roulotte, por que não me mudar para a porta do tribunal? Sim, porque desde o mês 5, quando eu leio aquelas perícias e eu não posso chegar perto da minha filha, não venham com a desculpa que a minha filha não quer estar comigo, porque a minha filha foi ameaçada pelo juiz e pela procuradora durante anos com a minha prisão, se ela não ficasse com ele. Ele cansou de me estrangular e de partir os meus dentes à frente da Eva e de afirmar que iria acabar com a minha vida. Portanto, como é óbvio, a minha filha jamais vai dizer que quer estar com a mãe, porque ela precisa defender a vida da mãe dela e a própria vida dela. Mas por que não me mudar, já que a minha vida está destruída? Os meus filhos estão destruídos. E aqui só uma parte antes de ir aqui para esta última parte e concluir. Se vocês quiserem, eu tenho mais crimes que o juiz e a procuradora praticaram e posso passar os minutos, porque são horas e horas de gravações, porque vocês não vão encontrar nesse processo. É por isso que ninguém consegue entender. Vocês vão ter que ouvir horas e horas de tortura que eu e a Eva passamos dentro do tribunal. E falei para minha advogada, vou me mudar para a porta do tribunal, assim já fica mais fácil. E ela pede, Gislaine, por favor, não faça isso. Você vai destruir a sua vida. Eu já tenho a minha vida destruída. A minha imagem como mulher e como mãe já foi destruída. Vejam só a ironia. No meio deste caos, eu já abri 2 clínicas. Eu fui convidada pelo maior hospital da região de Seixal para fazer uma parceria com eles. Fui convidada para atender todas as unidades de saúde de Seixal e de Almada. Sabe por quê? Porque eu sou referência na minha área. Por causa da doença do meu filho, eu me tornei uma referência para ajudar pessoas com dores crônicas,
com doenças neurodegenerativas. A meio a este caos, eu ajudo pessoas a sobreviver. Eu ajudo pessoas a não terem dores. E a minha advogada fala: Gislaine, nós temos que esperar, os processos não podem se misturar porque é assim que funciona. E eu falo para ela: tudo isto é por causa de um único processo, o processo de regulação parental. E ninguém vai se dar o trabalho de ouvir, porque ninguém vai ouvir. E não vão encontrar. E eu vou continuar sendo destruída. Os meus filhos já estão destruídos. Portanto, por que não me mudar para a porta do tribunal? Que assim fica tudo mais fácil, já que a minha vida está destruída. Eu não tenho mais nada a perder. O que vocês vão me arrancar? Mas o quê? Não tem mais nada. Eu recomeço a minha vida em qualquer lugar do mundo. Já me tiraram tudo. O mês passado, foram 4 idas ao tribunal e 1 ida à esquadra policial. Portanto, desde que eu leio as perícias, eu já não consigo mais trabalhar. 3.752/21. Eu vou ler só o começo. 2.565/24. 2.565. 1.331/23. 7.007/23. 1.700. 174/22. 590/20. 3.752/21. 590/20. 1.049/23. Mas faltavam alguns, então eu me dirigi até o Tribunal do Seixal para localizar onde é que eles todos estavam. Portanto, como eu não consigo trabalhar, como eu não consigo fazer mais nada da minha vida, e que adianta? Não é verdade? Adianta alguma coisa? Não adianta mais nada. Sabe por quê? Porque todo mundo me diz, os processos não podem se misturar, Gislaine. Você tem que esperar, você tem que esperar. Esperar mais o quê? Alguém tem noção da destruição que fizeram na minha vida e na vida dos meus filhos? Alguém tem noção do que a minha filha está passando? Alguém tem noção de todos os dias que eu perco na vida da minha filha? Não, não tem. Porque se tivesse, alguém já teria, no mínimo, denunciado os crimes que o juiz João Gaspar e a procuradora Paula Gamboa Ferreira fizeram. Portanto, por que não chamar todos os comitês internacionais e ir para a porta do tribunal? Eu não tenho mais nada a perder. Portanto, eu caio, mas arrasto todos os criminosos junto comigo. Assim a gente vai todos para o buraco. A cadela no cio arrasta todo mundo. Se alguém tiver mais alguma pergunta, como eu disse, eu só falei isto, dos crimes que constam nas gravações. Eu posso enumerar as gravações, os horários e os dias. Afinal, eu não faço mais nada do que isso, de não ser pedir ajuda. Quando a Gazela fala no tribunal, o juiz está processando ela, ela vai ser aniquilada. Vamos ver quem vai ser aniquilado. Sabe por quê? Tudo que eu tinha já não existe mais. Tudo que podiam destruir, já destruíram. Portanto, como eu disse, eu caio, mas o juiz João Gaspar cai, a procuradora cai. Os meus filhos já foram destruídos. É isso.
Portanto, quando vocês questionam o porquê que você não para, o porquê que você fica enviando coisas para o tribunal, porque vocês não vão encontrar. Eles fizeram exatamente isto, exatamente o que eles fizeram com a juíza no dia 4 de agosto de 2021. Eles mentem, eles manipulam, eles praticam crimes dentro do tribunal. Pode ser que vocês saibam? Eu espero que não. Sinceramente, eu espero que não. Se tiverem mais alguma dúvida, podem me perguntar, como é óbvio. Eu sei que através da minha advogada. Mas eu não tenho mais nada a perder.